Quem me conhece sabe que eu sou fã de One Piece. E uma das razões para eu amar tanto essa história também é o protagonista, né? O Luffy. Então, assim, eu já vi muitas pessoas tentando reduzir a personalidade do Luffy e o comportamento dele a algo bem estereotípico, sabe? Tentando traçar paralelos entre ele e personagens de outros shonen, como por exemplo o Goku ou do Naruto, mas realmente acho que isso deu uma tentativa forçada de correlacionar algumas pequenas partes das personalidades desses personagens, tipo assim, o fato deles gostarem de comer bastante, por exemplo, e fazer de conta que por isso é uma receita muito específica, sabe? E é uma coisa muito óbvia que só pode ser dito por alguém que não conhece as obras, entendeu? Ou especificamente não conhece One Piece. Talvez ele conheça Dragon Ball, talvez ele conheça Naruto, e ele tente forçar esse paralelo só por essa pequena característica que ele sabe sobre o Luffy, né? Mas assim, com certeza o Luffy é muito mais do que isso, né? E tentar começar a explicar a personalidade dele é bem complexo. Tem gente que também tenta reduzir a forma com que ele raciocina, com que ele se expressa falando, com que ele é um personagem burro. E definitivamente eu acho que burro é um adjetivo que não se aplica ao Luffy. A questão é que ele realmente possui assim, um processo cognitivo, um processo de raciocínio bem atípico. E até me pergunto se ele não é feito para representar alguma ou mais de alguma espécie de neurodivergência, sabe? Porque é indiscutível que o Luffy reflete sobre as coisas. Só que também é óbvio que ele possui uma própria questão de valor e de peso para as coisas. Dificilmente outra pessoa consegue ditar para o Luffy o que importa, o que é certo e errado, inclusive também, sabe? As pessoas conseguem ter diálogo com ele, mas não é como se eles de fato tivessem um poder de influência ou controle sobre o que ele vai fazer. Com raríssimas exceções ao longo do anime, a gente viu algum personagem falar, né, algo que fizesse com que o Luffy de fato mudasse o seu comportamento que ele estava tendo naquele momento, né? Ele é um personagem que raramente absorve isso, mas de vez em quando ele acontece dele fazer esse tipo de coisa, né? Então assim, o Luffy tem toda essa questão sobre a forma com que ele pensa, que causa realmente assim uma admiração por praticamente todos os personagens que encontram ele, né? Desde os coadjuvantes que vão de alguma forma se aliar a ele, né? Até as pessoas que são realmente assim inimigos, né? Vilões, adversários dele, que acabam tendo uma certa admiração, porque ele tem essa obsessão pela liberdade, né? Outra coisa que dá para deixar bem claro que ele tem diferenças com relação ao Goku é que o Goku é um personagem que, pelo menos depois do Dragon Ball clássico, né, quando chega o Dragon Ball Z, ele se torna, na minha opinião, bem limitado, bem unilateral, fácil de compreender. As motivações dele quase sempre são a mesma, é simplesmente assim, com exceção do começo do Dragon Ball Z, que ele estava simplesmente tentando proteger o planeta dele que estava sendo invadido, né, por alienígenas, que ele também era um. Depois disso se tornou praticamente aquela história da busca pelo guerreiro mais poderoso, e essa foi uma constante que foi sendo renovada em todas as novas versões de Dragon Ball. É simplesmente aquilo, a total banalização da relação que ele tem com outros seres humanos, que não são muitos seres humanos que ele se relaciona, né? Pelo menos seres humanos puros. Ele é um cara casado que a gente não consegue elaborar 5 cenas interessantes que ele e a Titi protagonizaram. 5 eu tô forçando, né? Eu quero que vocês me digam, sei lá, 3 pontos fundamentais da narrativa que envolve o casamento dele com a Titi. De alguma forma, algum diálogo, algum momento, alguma coisa que fizesse com que te pensasse, caralho, faz sentido o Goku ser um homem casado, sabe? E não simplesmente algo tipo assim, ele se casou só pra ter filho, tá ligado? Que, qual a alavanca de enredo que esse relacionamento tem? Ela acaba tendo, né? Tem um inseto me atacando aqui. Enfim, né? Então, assim, tem isso do Dragon Ball. Aí, então, o Luffy definitivamente, a motivação dele nunca é sobre encontrar o adversário mais forte ou algo desse tipo assim, né? Definitivamente tem... Que inseto é esse que tá me seguindo? Mas enfim, né? Definitivamente tem mais do que isso, né? Por exemplo, a motivação dele até nas partes mais avançadas da história agora, de fato envolve ele derrotar certos vilões específicos, que são os Yonkou, pelo fato de que ele sempre sonhou em ser rei dos piratas. A própria questão de o que é ser rei dos piratas, né? Ele já deu o valor e o peso para essa questão. Para ele, o rei dos piratas é o cara mais livre do mundo, né? O Luffy especificamente ele tem essa conexão muito forte com a liberdade, né? É a característica principal, eu diria, do personagem, e é por isso que ele também atrai essa admiração de quase todo mundo que ele encontra, porque de alguma maneira as pessoas acabam ou se identificando, ou admirando, ou até invejando, sabe? Como que esse rapaz pode ser assim
tão livre, entendeu? E quando digo livre, é até questão de comportamento, questão social, sabe? Ele é um cara que não respeita hierarquias, sabe? De maneira alguma, nunca foi, né? E é por isso que ele tem essa obsessão em ser o rei dos piratas, porque na visão dele, o rei dos piratas é o cara mais livre do mundo, entendeu? O cara mais livre do mundo. E essa liberdade, pra mim, não vem sem também ser o Luffy é um personagem bom pela definição clara da palavra, sabe? Ele tem um bom coração, ele tem um bom caráter, outra coisa que não dá pra dizer que ele compartilha com vários outros personagens de shonen. Dificilmente tu consegue ver shonen, os heróis shonen realmente se motivando pela dor alheia, tá ligado? Eu não costumo ver isso assim, geralmente são personagens mais parecidos com o próprio Goku, que tem seu objetivo e ele tá indo atrás daquele objetivo, sabe? Agora o Luffy não, a gente vê ele claramente, ele se envolve com os seres humanos que ele se encontra, né? E não necessariamente só seres humanos, seres de outra raça também, ele se envolve com as vidas deles, com as narrativas, e através desse processo ele acaba adquirindo as razões, as motivações para muitas vezes o que ele está fazendo ali não é necessariamente assim, está avançando em direção ao plano dele. Recentemente isso tem mudado porque a obra tem se encaminhado para o final, é o que a gente imagina, né? Mas o Luffy, várias vezes que ele parava para derrotar algum vilão, para espancar algum vilão, não era porque ele inicialmente pensou que ia dar um pau naquele cara, mas ele chegava num lugar, ele era inserido num contexto, numa história, e ele se via nessa função de libertar as pessoas, porque é isso que ele faz, né? Ele é um libertador por excelência, porque esse é o sentimento que ele propaga, é esse o sentimento que ele instiga pelas pessoas que ele encontra, né? E é por isso que eu disse que tantos vilões se identificam e admiram essa característica nele, como por exemplo assim as princesas, né? Tem até aqueles memes de internet que dizem assim que o Luffy é o herói que friendzonou, né? Colocou na friendzone 6 ou 7 princesas até agora, né? Isso é uma simplificação de um fato mesmo, entendeu? Justamente por ele não ter o comportamento típico e ele não ter essa questão das normas sociais, ele trata essas mulheres de maneiras que elas nunca foram tratadas e isso por si só cativa elas. E eu não estou querendo dizer que de fato todas as princesas que ele conheceu se apaixonaram por ele, né? Algumas talvez tenham se apaixonado, até no nível platônico. Dá até para discutir se o Luffy seria uma pessoa assexual, é bem possível, visto que agora ele demonstrou nenhum interesse, tipo, interesse sexual ele até demonstra, né? A gente pode perceber que ele também é afetado por cenas assim, aquelas eti, sabe, feita para provocar assim os jovens homens que estão assistindo e tudo mais. Então assim, dá pra ver que o Luffy também é afetado, não é como se ele fosse ignorante à existência das mulheres, né? Mas não aconteceu dele encontrar nenhuma personagem feminina que ele supervalorizasse para além de tratar ela como um ser humano qualquer, entendeu? Ele não se envolveu nem emocionalmente, nem de outra forma com mulher alguma até esse momento. E talvez por isso que ter feito desde a princesa Vivi, que é a primeira que ele conheceu, inclusive ele acertou um soco na cara dela, né? Ou algo que provavelmente, isso já tinha acontecido, a gente já viu a história dela, a gente sabe que ela já trocava porrada com rapazes desde quando ela era criança, né? Então o Luffy não fez nada que ela não tivesse passado por outro momento. Mas também são poucas pessoas ao longo da vida da Vivi que tinha acertado um murro na cara dela daquele jeito, né? Então o Luffy dá uma porrada na cara dela e isso provoca justamente uma admiração, porque tipo assim, esse cara tá me tratando diferente de todos os outros homens que eu conheci praticamente, tá ligado? E daí isso vai para todas as outras princesas que ele conheceu, né? A princesa lá, Shira Roche, né, que ele sempre ficava chamando ela de Fraca Roche e tudo mais, e ela se apegou a ele muito rápido. Tem a mais importante de todas, né, que a mais importante dentro do ponto de vista assim, de que é a Boa Hancock, a Imperatriz Pirata pelo Luffy. Só que no caso dela o Luffy foi mais do que isso, ele foi realmente assim, ele humilhou ela, né, quando ela achou que os encantos femininos dela dariam certo pra ele humilhou ela. Isso, além de inicialmente provocou uma revolta, quando ela viu que além disso ele tinha assim um caráter e tudo mais na hora de defender o segredo das irmãs dela, ela instantaneamente se apaixonou porque todos os homens são encantados por ela, são seduzidos por ela. Então o homem que foi indiferente pela beleza dela, automaticamente já se tornou o ídolo dela, tá ligado? O amor mais do que platônico, digamos assim, né? Que eu também não sei qual vai ser o final dessa história. Então assim, o Luffy tem todas essas camadas na personalidade dele, tá ligado? Tem todas essas camadas na personalidade dele. Ele tem as motivações dele bem claras, bem definidas. Eu acho que ele é um ótimo protagonista justamente porque ele cria essas cenas assim, ó. Ele é muito consistente, dá pra ver que o Oda sabe muito bem da onde que ele tem que vir na hora de criar os raciocínios e os pensamentos do Luffy. Ele é muito consistente, ele não é um personagem que tu vê ele mudando, sabe, de comportamento, né? Tipo assim, mudando
das formas de pensar, das linhas de raciocínio. Isso para mim é muito importante em qualquer história de ficção, porque se o autor não consegue ser coerente, consistente com a forma que o personagem pensa, se expressa e age, eu não consigo sequer acreditar que está tendo algum empenho, sabe? Eu não consigo sequer acreditar que essa história está sendo levada a sério, porque assim, não está representando aquilo que o personagem tinha sido até ali. E o Luffy é extremamente consistente nessa ideia, sabe? O Oda realmente consegue, cada vez que ele vai escrever, ele sabe, olha, o Luffy pensa do jeito dele, ele não se adequa facilmente ao sistema que estão querendo colocar ele, entendeu? Ele simplesmente flui, né? Ele simplesmente flui, e isso faz com que a gente tenha várias cenas icônicas, vários diálogos marcantes, não só divertidos e engraçados, mas também de vários outros níveis, sabe? Eu gosto muito da primeira vez que o Fujitora se encontra com o Luffy, né? E ele tem todo aquele diálogo de que, tipo, que ele queria não ter se cegado, né? Ele não queria não ter se cegado para ele poder ver como é que era o Mugiwara, né? Como é que era o Chapéu de Palha. E, tipo, isso pra mim, eu não acho que é forçação de barra, realmente eu acho que o Oda cria essas cenas que esses personagens ficam assim cativados pelo protagonista, assim como nós ficamos também, né? O Luffy, até onde eu sei, ele é um protagonista com maior grau de aprovação do que a maioria dos protagonistas de Shonen. Geralmente, protagonistas de Shonen incomodam muito mais as suas audiências do que o Luffy incomoda. Eu não digo nem que me incomoda, eu adoro o Luffy, sabe? É um dos meus protagonistas favoritos, justamente porque eu não vejo ele sendo parecido com outros protagonistas mesmo, sabe? Eu acho que a pessoa que fala isso não assiste One Piece, porque se ele assistiu e viu todo o desenrolar da carruagem, de como que o Luffy pensa e age, tá ligado? Então ele não entendeu nada. Tipo, literalmente o famoso não assistiu direito, assiste de novo, porque se tu acha que ele tá agindo parecido com qualquer outro personagem, e eu já vi gente que era assim, já vi gente que falava assim, não, o Luffy age como qualquer protagonista de anime. E eu falei, cara, então tu não tá entendendo nada, sabe? Literalmente tu não tá entendendo nada. Volta lá e assiste de novo, cara. Presta atenção e tu vê tudo isso que eu tentei explicar aqui bem didaticamente. Vamos até abordar também a última questão, já que esse vídeo vai ter, sei lá, 15 ou 20 minutos. Tem muita coisa que se edita, né? É sobre a parte do que eu vejo assim, a ideia do protagonismo. Sim, eu sou autor de literatura fantástica, né? Já escrevi 2 livros, deveria ter escrito o terceiro, ainda não finalizei ele. Só que tem o seguinte, eu vejo que muitas pessoas perdem a mão na hora de fazer certas críticas, porque provavelmente eles não fazem nada. Tipo, eles não são criadores também. E quando tu cria, tu consegue entender certos desafios. E tu consegue entender que existem coisas de ordem pragmática. Como, por exemplo, essa história do protagonismo, sabe? Que seria tipo, tem gente que age como que se qualquer luta que o protagonista vence se torna protagonismo, entendeu? Tipo, isso não é a definição dessa expressão do poder do protagonismo. Não é assim que tu deve usar essa palavra, não é assim que se deveria ser incorporada numa crítica, sabe? Vocês não estão entendendo. Porque afinal, quando se fala de um protagonista em obras de Shonen ou qualquer outra obra que vai ter confronto, disputa, sabe? Como, por exemplo, eu que sou fã de luta livre sei bem do que eu tô falando, quando tu tá escolhendo criar esse tipo de história que vai ter essas pancadarias, só tem 2 resultados possíveis. Ou o protagonista perde, ou o protagonista ganha, não tem outra opção. Então, ou tu cria um protagonista, aqueles assim, que eu vou dar como exemplo o Jotaro Kujo, da terceira temporada de JoJo's Bizarre Adventure, sabe? Que ele é o cara que praticamente não perde o anime inteiro, sabe? Ele literalmente não é derrotado por ninguém. Geralmente ele sequer é muito assim desafiado, até chegar no vilão final e... pelo que eu compreendo, nem o vilão final era tão forte quanto ele, entendeu? Essa é a mensagem, tipo assim, ele era o mais forte desde quando a história começou e ele nunca teve que ficar mais poderoso porque ele sempre foi o mais forte, sabe? Mas tirando essas narrativas específicas, evidentemente que o teu protagonista terá que ser superado ao longo da jornada. Ninguém vai querer aguentar assistir uma história e que esse protagonista não encontra um vilão que tu pensa, cara, este vilão aqui foi mais trabalhoso, deu mais dificuldade para o protagonista do que o que veio antes dele, ou dos vários que vieram antes dele. E de vez em quando essa escalada nem é constante, né? No One Piece isso é bem óbvio, digamos assim, né? E daí assim, o Luffy, todo o East Blue, ele patrola todo mundo, que também é uma coisa que incomoda muita gente. Eu já vi pessoas ficando incomodadas com o fato de que praticamente nos 100 primeiros episódios o Luffy não tem competição. Né? Só que como o anime tem mais de 1000 episódios, eu acho que faça sentido, sabe? Eu não vejo como um problema ele demorar para encontrar um adversário que deu problema para ele, que foi o próprio Crocodile. E o próprio Crocodile é o primeiro vilão que teria vencido ele se não tivesse
um roteiro para salvar o Luffy. E quando eu tô falando assim, um roteiro para salvar o Luffy, isso não é uma crítica, isso não é um problema, sabe? Não é tipo assim, nossa, olha que grande obra que tem que usar um roteiro para salvar o Luffy. Não tem problema nenhum. Uma hora ele ia encontrar um vilão mais forte do que ele, e que se fosse só em questão de força bruta ele teria sido derrotado. Isso não é um erro de maneira alguma, não é inconsistente, não é incoerente, não tem nada de errado nisso. E a parte do roteiro também não é um roteiro mal feito. O fato de que a Robin havia traído todos os outros caras que ela se aliou, já era documentado naquele ponto da história. A gente sabia que a Robin passou a perna em todos os caras que ela já trabalhou, todos os vilões que ela tinha se aliado ao longo da vida dela para se manter viva, ela acabou traindo esses caras e escapou. Com o Crocodile não ia ser diferente. E a mesma coisa vale para o fato de que ela já sabia que existia a tripulação do Chapéu de Palha. Ela já tinha estado dentro do barco. Então, assim, e a gente sabe que, em essência, a Robin nunca foi uma pessoa ruim. A gente sabe que ela sempre se aproveitou de vilões, porque ela também era uma perseguida pela Marinha. Então, ela entrava na tripulação de vilões e acabava tirando proveito deles para depois sacrificar eles e ela escapar. Sempre foi essa a vida dela. A única diferença é que depois que ela entrou para a tripulação do Chapéu de Palha, ela virou amiga deles e parou de abandonar as pessoas. Porque também ela não foi abandonada, enfim, é uma história linda, blá blá blá. Então assim, não tem nada de errado em que a Robin de antemão tivesse decidido, olha, eu vou ajudar o Chapéu de Palha a derrotar o Crocodile, tá ligado? Isso não tem nada, tipo, não é nem um pouco incoerente, inconsistente, não é nenhuma forçação de barra, não é poder do protagonismo, entendeu? O Luffy simplesmente encontrou um vilão mais forte do que ele, que achou que tinha matado ele, mas não tinha. O vilão achou que tinha matado ele, não matou, o vilão cometeu um erro. Ele achou que ele ia morrer naquele deserto e deu as costas pro Luffy, veio de certificar que o Luffy ia morrer, entendeu? Porque é um roteiro, se o Oda quisesse escrever Crocodile matou o Luffy e ficou esperando o corpo dele afundar na areia antes de virar as costas. Sim, mas não é isso que a gente tá assistindo, a gente tá vendo uma obra de ficção feita pra acompanhar a jornada do Luffy, caralho. É óbvio que ele vai sair vivo. E a explicação tá certa, o Crocodile achou, matei esse cara, acabou, fim, vou dar as costas pra ele vai morrer aqui no deserto. Não, ele foi salvo pela aliada do Crocodile, que ia trair ele como traiu todos os outros. Então isso não é poder do protagonismo, tá ligado? Isso não é poder do protagonismo. E eu vou terminar falando com a parte mais recente do personagem do Luffy, que envolve questão de poder, que é o fato de que ele não é um homem de borracha. A fruta que ele comeu não é a Gomu Gomu no Mi, na verdade é a fruta do deus do sol, Nika, tá ligado? Então assim, é possivelmente a fruta mais forte de todo o anime e blá blá blá. E assim, é uma conversação que eu vejo as pessoas tendo na internet desde que foi revelado isso, né? E mais uma vez, assim, ó, conforme tu reflete sobre essa questão, o meu ponto de vista ainda, o Oda foi o que ele é, que é um gênio, pra quem não sabe disso, né? Virou até um meme na internet a ideia de que o Oda é um gênio, mas ele é de fato um gênio. E essa história do poder do Luffy é mais ainda, porque assim, ó, não é culpa dele que até agora ele nunca tinha falado e ainda nunca falou, nunca bateu o martelo sobre o que são essas frutas do diabo, as Akuma no Mi, que a gente assiste desde o começo do anime. A gente sabe que elas são frutas, a gente sabe que se tu comer elas, tu não pode nunca mais nadar porque teu corpo perde a força dentro da água do mar. Tu ganha um poder mágico que é dividido em categorias e tudo mais. Todos esses estudos a gente não entende muito bem ainda de onde que veio. A gente sabe que só tem uma fruta de cada tipo, mas quando quem comeu a fruta morre, de alguma maneira aquela fruta volta a nascer no planeta, sabe? A gente não sabe se elas nascem no meio de outras frutas, em árvores frutíferas qualquer, do nada nasce uma fruta do diabo. Então assim, tem toda essa... O que de fato são as frutas do diabo, as Akuma no Mi, e como elas funcionam, o Oda espertamente vai deixar para dar o final quando ele já tiver a resposta final, entendeu? Quem sabe ele já tem, ou ele tem elaborado cada vez mais ao longo dos anos, porque ele ainda não terminou com essa história. E a própria fruta do Luffy, cara, a realidade é que teve ele sempre na nossa frente. O Luffy comeu a fruta que o Shanks estava carregando. Ninguém nunca se perguntou, tipo assim, mas chamava de Gomu Gomu no Mi. Sim, foda-se, quem é que deu esse nome? Quem é que na história do anime batizou a fruta? Quem é que na história do anime sabia realmente todo o poder, a extensão e a força daquela fruta? A gente não sabe, o que a gente sabe é que aquela fruta estava na posse do Shanks. Quem é que ia comer ela? Provavelmente não era para ser o próprio Shanks, porque se fosse pro Shanks comer ela, ele já teria comido, a não ser que ele estivesse pensando ainda se deveria comer ou não, blá blá blá. Não era pro Luffy comer, isso é evidente. Mas para onde essa fruta estava indo? Era uma fruta qualquer? A gente simplesmente foi com o fluxo. A gente simplesmente foi com essa ideia de que o Luffy é um pirata de borracha que comeu Gomu Gomu no Mi. Mas dizer que isso estava marcado, explícito, e qualquer
espécie de troca nisso ele forçando, infelizmente não é, cara. Infelizmente ele não é, ele não tá forçando. Sempre teve lá, e quanto mais a gente foi se atentando a esses detalhes, eu vi gente assim, ai, mas eu queria que o Luffy fosse um cara qualquer. Cara, o Luffy nunca foi um cara qualquer, do que vocês estão falando? O pai dele é o Dragon, o avô dele é o Garp, sabe? A gente já sabe que o Luffy não é um cara qualquer, já faz muito tempo. Se tu achava que o Luffy, sabe, o D, que estão desde o começo da história enchendo o saco com esse D, sabe? Agora, provavelmente o Luffy, né, que eu tô falando provavelmente porque algumas coisas que eu falo são spoiler, outras não são spoiler, a obra tem mais de 20 anos, tem acontecimentos que são recentes, outros que são do passado, mas o Luffy basicamente ele tem sangue de gigante, ele tem DNA de gigante, sabe? A linhagem dele, como a gente sempre soube, a linhagem dele é muito importante, ter esse D no nome significa muita coisa. Então, cara, o Luffy nunca foi um qualquer, mesmo antes da fruta de borracha se tornar a fruta do deus do sol Nika, sabe? Então, assim, tu pode não gostar, beleza? Eu aceito que tu goste ou que não goste, da mesma forma que eu escolho gostar ou não gostar. Gostar ou não gostar é indiferente, mas agora, só porque tu não gostou, dizer que tipo assim, não tinha margem pra isso, estava definido que o Luffy era um homem de borracha e nada, qualquer coisa além disso é forçação de barra. Cara, pra mim tinha essa margem sim, porque na história nunca bateram o martelo sobre isso, e a gente que simplesmente se acostumou a parar de perguntar certas coisas, porque o Oda nos engana muito bem, sabe? A gente pensa, a gente já sabe tudo que tem que saber sobre o Luffy, a gente já sabe, né? Não sabemos nada, sabe? Ele deixa claro, cada vez ele deixa claro que a gente sabia porra nenhuma. E assim, considerando o poder dos adversários do Luffy, o próprio Kaido, que tinha derrotado o Luffy um pouco antes, né, do Luffy aprender a verdade sobre a fruta dele, digamos assim, o Kaido, o Barba Negra na sua última forma, até gente que nem o Shanks, o Akainu e tudo mais, assim, tem todos esses personagens que o Luffy vai ter que rushar agora no final do anime, sabe assim, honestamente, alguma nova forma de poder o Luffy ia ter. E todo mundo ia falar que isso é roteiro, blá, 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 mas assim, cara, não dá pra tipo, fazer de conta que uma obra de ficção estar seguindo um roteiro é um defeito. Aí vocês estão malucos, cara. Tipo assim, como assim, cara? O anime é sobre o Luffy se tornar rei dos piratas. Tu acha que ele não vai vencer? Tu acha que ele vai perder? Claro que ele vai vencer, caralho. E daí cabia ao Oda criar explicações de como que o Luffy teria forças e poderes pra vencer de gente que aparentemente ele não tinha como vencer. A explicação dele até agora foi essa, que, tipo, então, o Luffy o que ele fez até agora é uma fração do que ele pode fazer. Inclusive até discussões na internet já se gera sobre o poder do Nika, porque os caras começam a fazer aquela coisa mais estúpida que existe, que é fazer crossover de universo, sabe? Tem gente que já tá, tipo, como se isso importasse em primeiro lugar, como se fizesse qualquer diferença em qualquer lugar, em qualquer esfera. Se um personagem de um universo venceria do outro personagem de outro universo, sendo que, tipo assim, isso é só fantasy booking da cabeça das pessoas, tá ligado? Enfim, não faz a menor diferença esse tipo de coisa, além das pessoas que ficam falando bobrinha na internet. Mas eles discutem, eles batem boca, e tem gente que defende que agora o Luffy é o personagem mais forte de todos os shonen, e tem gente que ainda fala, não, mas ele ainda não venceria do Goku versão Tipo, essa discussão é insignificante, mas dentro do universo do One Piece, que é a única coisa que importa, já que o Luffy não vai sair do universo dele, dentro do universo do One Piece, agora sim ele deu um salto que, enquanto antes dele mostrar pra nós esse lado da fruta dele, a gente pensava que o Luffy era o underdog, agora realmente é difícil imaginar qual vilão vai conseguir fazer frente pra ele, entendeu? Considerando a performance que ele colocou contra o Kaido. Porque basicamente colocou ele naquela esfera dele ser um personagem, tipo assim, a feiticeira escarlate, no sentido assim, de que, na teoria, ele pode fazer tudo e absolutamente qualquer coisa, tá ligado? Não existe praticamente nada que o Luffy não possa fazer, pelo que tu entende ali. Tipo, nenhuma coisa é impossível pro Luffy no modo Deus do Sol dele lá, tá ligado? E assim, em questão estética da apresentação, mais uma vez, cara, o Oda fez tudo que eu queria mais um pouco. Eu acho o Nika lindo, 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 maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho aquela imagem, a imagem dele que já se torna mais comum, que é ele com a mão assim na cara, sabe? E com aquela boca aberta, dando uma puta de uma risada. Eu acho aquela imagem linda também, que tipo assim, cara, entre todas as transformações e todas as formas que os personagens de Shonen se mostram, sabe? Que tem todas as transformações que mudam cor de cabelo, e a transformação que faz tu virar meio que um demônio ou um diabo, que aparece um olho na tua testa, sabe? Enfim, todas as formas diferentes que ao longo da história os personagens de anime
de shonen, de mangás, de modo geral, né, escolhiam pra mostrar que eles estão fortes, costuma ir pra esse lado, sabe? Agora, e o Luffy também tem, tipo, a primeira versão dele fica vermelho, depois ele fica gigante, digamos assim, depois ele fica com o corpo todo preto, parece que fica uma borracha diferente, enfim, ele teve vários tipos de transformação, né? Só que agora, o final e o desfecho da história toda é que, tipo, o último poder dele até agora, pelo menos, né, é essa versão do Nika, e nessa versão do Nika ele fica meio que parecendo um personagem de desenho animado também, mas eu achei bonito a apresentação mesmo, sabe? Que é assim, é gargalhando, cara, dando risada, tipo assim, tá em outra frequência, se é que vocês me entendem, tá ligado? Tá em outra frequência. E é realmente, pra mim é bonito visualmente aquela imagem dele, sabe? Dele tapando os olhos, só mostrando a risada dele, ele também ativando o batido do coração dele, sabe? O Luffy, na minha opinião, ele é um avatar da liberdade, sabe? Ele foi colocado na história para ser isso. Ele é um libertador por natureza, justamente porque ele tem muita liberdade dentro de si. Então ele tá ali no anime para levar a liberdade para todo mundo, que é o que ele fez na maioria dos lugares que ele passou. Ele sempre chega ali, tem alguma espécie de ditador, alguma espécie de líder corrupto que o Luffy ajuda a tirar do poder. Sempre foi o papel dele. Só que agora isso ser incorporado tá de uma forma meio assim religiosa, mitológica, sabe? O Luffy tá fazendo de tudo para quando ele morrer, ele ser lembrado como um deus da liberdade dentro do mundo de One Piece. Isso pra mim é incrível, tá ligado? Isso pra mim é incrível porque tem várias formas de tu fazer alguém salvar o mundo. E o Luffy é o rei dos piratas. Ou melhor, ele vai ser o rei dos piratas. Então assim, é meio difícil tu conseguir, para as pessoas que ficam assim, ah, mas ele é um pirata, ele não é mau, blá blá blá, cara, foda-se, essa discussão já é muito pequena. Só que agora, é difícil tu criar um arco para um personagem desses para ele ser o salvador do mundo. Só que ele não precisa ser o salvador do mundo se ele ser o arauto da liberdade, tá ligado? Se o papel dele dentro do universo de One Piece é acabar com a escravidão e acabar com a opressão, eu não acho que isso é contra o que um pirata faria, considerando o que o Luffy declarou para ele, sabe? Ele disse que o rei dos piratas é o homem que tem mais liberdade no mundo, e se ele puder levar a liberdade para todo mundo, eu acho que isso é exatamente o que ele faria. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Se tu me assistiu no YouTube, deixa um like, se inscreve no meu canal. Se tu tá assistindo no TikTok, passa a me seguir. E é isso aí. Valeu.